mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, começa então a descrever para nós algo maravilhoso, algo que lá no finalzinho, do versículo, ele vai dizer que é grande o mistério. Então ele está revelando para nós um grande mistério. Ele diz isso, ali no versículo 32, ele diz: grande é esse mistério. Em outras versões vai dizer: grande é esse segredo, que é a mesma palavra, segredo e mistério. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, eu descobri na Bíblia, eu descobri na palavra de Deus, e estou revelando para vocês agora um grande segredo. Que segredo é este? Podemos perguntar. De Cristo e a igreja. Paulo faz uma comparação alegórica muito boa e muito profunda entre Jesus, o nosso Cristo, e entre a igreja. Você vai observar que Cristo e a igreja são uma pessoa. Você vai ver que Cristo não é uma pessoa separada da igreja. Você vê que Cristo, ele é o quê? Cabeça. Cristo é aquele que comanda a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, Paulo descreve como uma mulher, como a mulher. E aí ele pega o homem e coloca como uma figura de Cristo, como um cabeça, formando assim um único corpo, formando assim uma noiva, formando assim uma mulher. Olha que interessante isso. E aí ele fala assim: olha, a mulher, ela deve ser sujeita ao marido como também ao Senhor. Então, ou seja, você não consegue ser sujeita ao Senhor. A mulher de forma alguma consegue se sujeitar ao Senhor sem que ela se sujeite ao seu marido. É interessante essa palavra porque isso significa que a mulher tem que estar o quê? Sempre na disposição do marido. A mulher tem que estar sempre pronta a ser usada pelo marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Assim como nós, cristãos, nós que somos a igreja, estamos sempre prontos para ser usados pelo Senhor. Não é isso que nós falamos todo dia? Não é isso que nos move a nossa fé? Em dizer: eu estou pronto para ser usado, eu estou pronto para que Deus me use? Não é assim? Então, assim também é a mulher, pronta para o seu marido para ser usado naquilo que seja de bom proveito. E aí ele fala: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do seu corpo. Ou seja, quem foi que salvou? O próprio Cristo morreu e salvou o seu próprio corpo. Você lembra quando Jesus lá morreu na cruz e foi sepultado? Você acha que era necessário o corpo dele sair do túmulo para que provasse que ele estava vivo? Não era necessário. Mas foi-se então necessário sim para que aquele corpo que foi morto, aquele corpo que estava sobre o sepulcro, saísse glorificado, porque aquele corpo era a igreja. Aquele corpo era o símbolo da igreja. A igreja foi purificada com o seu sangue na cruz, que era o seu corpo sendo purificado, o sangue que saiu de Cristo, de dentro de Cristo, o sangue que saiu de dentro dele, dos cravos, da lança, dos açoites, dos espinhos, que saiu de dentro dele e saiu para fora do seu corpo e escorreu pela cruz e foi até o chão, fazendo ali então uma grande alegoria de uma purificação do corpo, que era a sua igreja. Assim como então o marido tem o papel de purificar a sua mulher, assim como o marido tem o papel de cuidar da sua mulher. E ele vai dizer mais embaixo: de sorte que assim como Cristo está sujeito à igreja, assim também, ou melhor, que a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher, sejam em todos
tudo sujeito ao seu marido. Vós, maridos, amai vossas esposas, mulheres, né, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, nós, maridos, devemos o quê? Amar nossas esposas da mesma forma que nós amamos a Cristo. Ou da mesma forma que Cristo também nos amou. Você vê que é tão profundo isso que às vezes nós não estamos de bem com Deus. Nós não estamos levando a palavra de Deus a sério. Porque será só para nós, homens, nós estamos amando nossas esposas como Cristo amou a igreja? Observe que Cristo sofreu pela igreja, que Cristo padeceu pela igreja, que Cristo até olhou para a igreja e até mesmo viu que a igreja no passado, a igreja se corrompeu. O próprio Cristo, né, olhou para a igreja e disse: olha, como eu quero, né, cuidar de vocês, assim como a galinha, né, pega os seus pintinhos debaixo das suas asas e protege, assim Cristo quis fazer com a igreja. E seria nós, homens, que devemos cuidar das nossas esposas, que devemos amar nossas esposas. Você vê que nesse contexto de Paulo não se fala que a mulher deve amar o esposo, e não que isso não tem que ser, mas observe que a palavra de amor vem do homem, porque o homem que ama a sua esposa, não é necessário que a mulher venha falar que o ama. Vamos continuar. Para santificar, por que o homem tem que cuidar da mulher? Por que o homem tem que cuidar dela? Ele diz: para a santificar, para purificar com lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, assim como Cristo, olha que interessante, assim como Cristo, ele purificou a igreja, como eu disse, né? Como Cristo purificou a igreja, como Cristo santifica a igreja, como Cristo cuida da igreja, como Cristo lava a igreja e entrega a si mesmo sem mácula e sem mancha, assim também diz a Bíblia que o marido deve fazer com suas esposas. Assim também o homem deve se fazer com a sua esposa, cuidar ela, santificar ela, amar ela, e assim ele vai apresentar para ele mesmo sem mácula. Entenda que muitos erros, que muitas coisas que não deram certo na vida, no casamento, foram porque o homem não cuidou da sua esposa. Foi porque o homem não a adornou, porque o homem não a purificou, não a glorificou ela para si mesmo. Esse é o grande detalhe, e essa é a grande falha de muitas pessoas. E ele diz, né, que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Isso não é uma pesquisa, isso não é uma enquete feita na Bíblia. Não, isso o próprio Jesus, o próprio Espírito de Deus. Aqui Jesus sendo comparado e o Espírito de Deus, então, inspirando Paulo a escrever, dizendo: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou o seu próprio corpo, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, ou seja, toda mulher, estou falando aqui no sentido sentimental, no sentido espiritual, todo homem deve sustentar a sua mulher, de dar o sustento a ela. O sustento que a Bíblia se refere é esse sustento aqui, ó, é cuidar, é purificá-la, amá-la. É esse sustento que deve ser feito. Não estamos falando de um sustento físico, não estamos falando de um sustento de comida, não é isso. De um sustento nas suas emoções. É isso que a palavra está nos dizendo. Assim como Cristo, né,
como Jesus, nosso Cristo, que é o cabeça, ele sustenta a igreja, alimenta a igreja, ele cuida da igreja, ele é o sustento dela, espiritual, e tudo que você precisa, tudo que nós precisamos, nós corremos aos pés do Senhor. Tudo que nós, igreja, precisamos e dependemos, nós corremos para Jesus, se prostramos aos pés de Jesus e choramos. Assim também deve ser as nossas mulheres. Elas devem correr para nós e pedir a nossa ajuda. As nossas mulheres devem correr e pedir o nosso apoio. A mulher deve correr e pedir o nosso sustento. E nós, diz a Bíblia, temos que o quê? Que então temos que cuidá-la. Temos que nutri-la e para apresentar a nós mesmos. Porque nós, o versículo 30, porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então você vê que são dois numa carne só, fazendo parte de uma carne só. Não pode o marido sorrir e a mulher chorar. Não pode, o marido chorar e a mulher sorrir. Ou seja, se o marido sorriu, a mulher sorri com ele junto, felicidade junto. Se bateu a tristeza, os dois estão tristes, uma só carne. Se sorri junto, se alegram junto, sofrem junto, uma só. Se algo está acontecendo diferente disso, é porque ainda não está em uma só carne, não está ligado numa só carne. E aí Paulo fala para finalizar: grande é esse mistério. Por que é um grande mistério? Porque Paulo está pegando Cristo, está pegando a igreja, e ele está comparando ao homem e à mulher, trazendo um grande mistério. E ele fala, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então olha que interessante. Muitos homens, eles querem a reverência, Eles querem a sujeição da mulher e a reverência da mulher. E toda mulher, ela tem como dever, pela palavra de Deus, de reverenciar o seu marido e de se sujeitar a ele. Mas para que isso aconteça, é necessário que esteja tudo dentro da palavra de Deus. É necessário que o homem entenda que ele, sim, é o guia, é o que caminha. Você vai ver nitidamente algo de errado que aconteceu. Você vai ver nitidamente quando um casamento não está bem, é porque não estão caminhando no mesmo ritmo e na mesma direção. Não se pode um corpo andar sem cabeça, e muito menos uma cabeça andar sozinho, sem o seu corpo. Ou seja, o corpo vai andar aonde a cabeça está guiando, e a cabeça ela vai estar dirigindo o corpo que está indo com ela. Então assim também é a nossa igreja, assim também é Cristo. Deixo para você essa palavra: seja essa mulher virtuosa, seja essa mulher edificadora, seja essa mulher sujeita, seja essa mulher atenciosa ao marido. E nós, maridos, possamos ser este homem que ama, que cuida, que purifica e apresenta essa mulher santa e imaculada a Cristo. Em nome de Jesus, deixo essa palavra para você.